Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2022, o técnico Rogério Ceni completa um ano no comando do São Paulo. Desde aquela partida que ele estreou contra o Ceará no estádio do Morumbi, o São Paulo numa sequência enorme, sem conseguir resultados, temendo o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Hernan Crespo levou o São Paulo ao título estadual e depois a coisa desandou, não aconteceu e o Crespo, o argentino, foi demitido e veio o Rogério Ceni. A estreia dele foi no estádio do Morumbi contra o Ceará e o São Paulo até jogou bem, mas não conseguiu o resultado. Acabou empatando com a equipe cearense, 1-1, o Caleri fez o gol de empate do São Paulo, que perdia a partida. Depois, no jogo seguinte, aí veio a vitória contra o Corinthians, também com o gol do Caleri. Mas essa é outra história. O técnico Rogério Ceni está mais para ser fritado do que receber uma festa em um ano de São Paulo. A gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre o duelo que se aproxima, que é contra o Palmeiras. Aliás, uma rivalidade bastante equilibrada em que pese a diferença de estrutura, de orçamento, de organização entre um clube e outro. É equilibrado e a gente vai falar por quê depois da vinheta. E também vamos pedir ao técnico Rogério Ceni uma avaliação desse um ano à frente do São Paulo. A gente vai ouvir o treinador. Depois da vinheta, vamos lá. Saiu a vinheta, continuamos o nosso bate-papo por aqui. O São Paulo tem o clássico, o Choque Rei, domingo no Allianz Parque. O jogo seria fora do Allianz Parque, seria na Arena Barueri, mas aí os shows que estavam programados para o estádio do Palmeiras foram cancelados e por isso o clássico vai ser na Casa Alviverde. Pois bem, para esse duelo, dois desfalques importantes do time do São Paulo. A gente já falou aqui, o Rafinha e o Léo. Os favoritos para ocupar essas vagas, Igor Vinícius e também o Nahuel Ferrarese. São Paulo e Palmeiras, o choque rei, em que pese a diferença entre os dois, diferença em todos os aspectos, tem feito os dois, São Paulo e Palmeiras, duelos equilibrados. Nos últimos 2 anos foram 2 finais de Campeonato Paulista. Em 2021, ainda com o Hernan Crespo, o São Paulo se deu melhor que o Palmeiras, conseguiu levantar a taça de campeão estadual em 2021. O troco veio em 2022, o São Paulo até fez aquele bom primeiro jogo, 3-1 sob o comando do Rogério Ceni no estádio do Morumbi, mas na volta a coisa desandou e o Palmeiras deu o troco, vencendo por 4-0 e ficando com o campeonato estadual de 2022. Pois bem, foram 2 finais e 2 mata-mata. Em 2021, pela Libertadores, quartas de final, o Palmeiras despachou o time do São Paulo. O que aconteceu em 2022? Copa do Brasil, ainda nas oitavas de final, o São Paulo venceu o Palmeiras jogando no estádio do Morumbi, perdeu na partida da volta, só que no saldo de gols deu empate e aí a decisão foi por pênaltis. E nos pênaltis o São Paulo calou o Allianz Parque, fazendo com isso, tirando o time do Palmeiras a chance de seguir na Copa do Brasil, e o São Paulo depois seria eliminado contra o Flamengo mais para frente. Portanto, são duelos bastante equilibrados entre São Paulo e Palmeiras. Agora, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tentando uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, o Palmeiras fazendo conta nessa regressiva, nessa contagem final aí, nessa reta final do Campeonato Brasileiro para levantar a taça. Parece que essa não tem jeito. O Internacional está 10 pontos atrás, faltando 7 rodadas, e o Palmeiras deve ser campeão. Mas muito bem, a gente está aqui para falar do São Paulo e vamos falar desse um ano do técnico Rogério Ceni. Primeiro a gente vai ouvir sobre esse balanço dele em um ano de São Paulo, sobretudo na temporada 2022, como é que ele avalia e como é que ele chegou até aqui. Já posso adiantar para você, nos bastidores, internamente, lá no CT da Barra Funda,
o Rogério Ceni já não é mais unanimidade. Já tem gente querendo dar aquela puxada no tapete do ídolo do São Paulo, ídolo como goleiro e ainda em construção como treinador, sobretudo dirigindo a equipe do Morumbi. Rogério Ceni e a avaliação dele. Vamos lá, Rogério. Eu acho que tornou-se um time bem competitivo ao longo do tempo que nós estivemos aqui. Escapou do rebaixamento no ano passado, que era uma situação bem delicada. Nesse ano criou-se uma expectativa por 2 vezes, né? Ou até por 3 vezes, expectativa de chegar a finais e ser campeão. Eu acho que colocou esse sabor por isso. Acho que a frustração de hoje vem muito do que nós fizemos até no final de semana passado, quando nós perdemos para o Del Valle. Então acho que de positivo passou a ser um time com expectativa de título. Isso é uma coisa importante, viver a sensação de ser campeão. E uma pena que não conseguiu entregar esse título, porque eu acho que seria um ano muito... Se a gente tivesse sido campeão da Sul-Americana, teria sido já um ano muito bom para o São Paulo. E a gente está lutando, tentando sempre fortalecer a equipe, ser uma equipe coesa. Algumas características de jogadores talvez é o que mais falta para a gente, mas o clube está tentando investir em profissionais dentro do CT, tentando investir em equipamentos e tentando colocar as contas em dia, como é colocado aqui. Agora, falta bastante para o São Paulo. Não vai acontecer comigo ou sem, tá? Eu posso garantir para você que não é uma coisa que vai acontecer, a não ser que o que eu gostaria de fazer apareça alguém com dinheiro para fazer, que tenha esse dinheiro para fazer. Senão não vai ser assim que as coisas... Se for caminhar só pelo padrão normal, contratos, TV, patrocinadores, cotas de campeonatos, jogos, isso vai demorar bastante tempo para acontecer, para voltar a ser um time que possa criar uma expectativa maior ainda de grandes conquistas. O que você achou dessa declaração do técnico Rogério Ceni, dessa avaliação, desse balanço, dessa análise? Para mim, uma análise perfeita e também não dá para vender algo diferente disso pelo momento que o São Paulo está atravessando, por dívidas herdadas, por erros da sua administração. Pois bem, balanço de um ano de Rogério Ceni, foram 82 jogos, daí tem aquela coisa, né? Em uma das partidas foi o auxiliar dele, o Charles Lambert, quem dirigiu o São Paulo. Foi justamente numa vitória contra o time do Santos, jogando no Campeonato Brasileiro. Mas eu, na minha análise, como o time foi comandado, foi treinado pelo Rogério Ceni, pode não ter sido comandado nas 4 linhas, porque ele estava suspenso, aquela expulsão contra o Red Bull Bragantino, mas eu considero como um resultado a favor do Rogério Ceni. Então, na minha contabilidade, lá desde 14 de outubro de 2021 até agora, quinta-feira, amanhã, portanto, 82 partidas com 37 vitórias, computando essa vitória que o Charles Lambert dirigiu o time no gramado da Vila Belmiro, na área técnica, 37 vitórias, 22 empates e 23 derrotas. Foram disputados 246 pontos, o São Paulo ganhou 133, um aproveitamento geral de 54%. Não é um aproveitamento maravilhoso, mas pela dificuldade, pelos percalços no meio do caminho, não é um trabalho de se jogar fora. Como o Rogério disse agora há pouco para a gente aí, foram 3 possibilidades de título nessa temporada. Quando o Rogério assumiu lá atrás, a grande perspectiva era livrar o time do rebaixamento. Ninguém falava no São Paulo disputando o título e acabou chegando para a decisão do título. Ainda não é um time maduro, pisou na bola, né, como se diz no ditado popular, logo nas partidas decisivas, contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, contra o Independiente Del Valle na final da Copa Sul-Americana, enfim. O São Paulo, claro que ficou devendo, claro que o torcedor está frustrado, o Rogério entende muito bem isso e ele ponderou isso. Agora, o que a gente tem observado e com pessoas que a gente tem conversado, o Rogério Ceni não é uma unanimidade no São Paulo. Não em função do presidente Júlio Casares, que quer a continuidade, que já assinou a prorrogação, já fez essa prorrogação do contrato até o final de 2023, até o final do ano que vem, venceria agora, em dezembro.
o presidente Júlio Casares quer, mas pessoas ligadas ali, inclusive pessoas muito próximas do técnico Rogério Ceni, já tem um diz-que-me-disse ali, já falando da possibilidade da saída do treinador, de que ele não estaria agradando a todos. Olha, agradar a todos realmente não é uma missão das mais fáceis, mas falou-se até no Alex, treinador do Sub-20 do São Paulo, ídolo do Palmeiras, que poderia ter a sua primeira oportunidade como técnico de um time profissional dirigindo o São Paulo. Eu acho que é precipitado, aconteceu com o próprio Rogério quando ele encerrou a carreira, assumiu logo o time do São Paulo e não deu conta, também por problemas administrativos a coisa não funcionou. Agora o Rogério é mais experiente, já ganhou títulos na maioria dos clubes por onde passou, é uma situação completamente diferente. Será que valeria a pena apostar no Alex em início de carreira, não poderia queimar o treinador? E fiquem atentos, o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ser muito, muito difícil. Só está subindo time de camisa, time mais bem estruturado, estão caindo times relativamente menores, regionalmente não, mas nacionalmente times menores, e só vai ter, como se diz, cobra criada no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Acho que seria muito arriscado você apostar as fichas num treinador iniciante. Na minha avaliação, o Rogério, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de estrutura, um pouco mais de tranquilidade, de repente ele pode dar frutos. Por enquanto, o São Paulo está nessa reta final, faltando 8 jogos, é bom lembrar, tem um jogo a menos que a maioria dos adversários, tem 8 jogos pela frente, é 4 lá, 4 cá. São 4 jogos em casa e 4 jogos fora. A começar pelos jogos fora, domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela 32ª rodada, depois contra o Juventude no dia 23, 33ª rodada, aí tem o Fluminense no dia 5 de novembro, pela rodada 36 no Rio de Janeiro, e a última rodada vai ser contra o Goiás, fora de casa, lá em Goiânia, 38ª rodada, no dia 13 de novembro. As partidas em casa, em contrapartida, 20 de outubro, o Coritiba, jogo atrasado da 29ª rodada. Dia 27 de outubro, Atlético Goianiense, também no Morumbi, rodada 34. A rodada 35, 1º de novembro, vai ser contra o Atlético Mineiro. E no dia 8 de novembro, rodada 37, contra o Internacional de Porto Alegre. Ou seja, a coisa não é fácil. Das partidas em casa, 2 jogos muito difíceis. Na verdade, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas são jogos contra times bastante potentes, Atlético Mineiro e Internacional, e ainda tem Coritiba e Atlético Goianiense jogando em casa. Eu considero Atlético Mineiro e Internacional os mais complicados. Fora de casa tem o Palmeiras, jogo dificílimo, em que pese o equilíbrio que a gente já falou aqui no vídeo, de duas decisões por mata-mata, 2 decisões de título nos últimos 2 anos entre Palmeiras e São Paulo, equilíbrio, um para cada lado, uma vantagem para cada um nesses confrontos aí. Tem o Palmeiras jogando fora de casa, o Juventude desesperado, e o São Paulo já teve problemas jogando contra o Juventude em Caxias. Tem o Fluminense, e aí o Fernando Diniz é aquela interrogação, pode golear ou ser goleado, mas é um jogo difícil. E aí também tem o Goiás, do bom goleiro Tadeu, jogando fora de casa. Bom, enfim, essa é a reta final do São Paulo, do técnico Rogério Ceni, que está, entre aspas, comemorando aí 1 ano no comando do tricolor paulista. E parece até que são 10, né? Dado o número de jogos, dada a cobrança, dada a responsabilidade, dadas as dívidas, as dificuldades, as críticas, os elogios, enfim, faz parte do jogo. É que uma temporada no futebol profissional parece uma década para um profissional de outra área. Mas é isso. Ao Rogério, felicidade nessa sequência dele, é uma sequência que a gente não sabe até onde vai. Para alguns ele deve continuar, para outros nem tanto. E eu gostaria de saber a sua opinião. Para você, o Rogério, que está completando 1 ano de São Paulo, deve seguir no comando do tricolor paulista, até levando como base essa análise que ele fez, dá para você analisar também? Deixa aí seu recado, seu comentário, seu palpite, sua opinião. Vamos trocando ideias e figurinhas por aqui, tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.